bem-vindos ao programa Olhar de Estilo pela Primer TV. Hoje nós vamos falar sobre a saúde e o equilíbrio nos relacionamentos. Para isso eu trouxe uma especialista, Fabrícia Machado, que é terapeuta somática. Bem-vinda, Fabrícia. Muito obrigada, Sigrid. Uma alegria estar aqui para falar de um assunto extremamente importante na pandemia, na vida atual, que são os nossos relacionamentos, né? Fabrícia, começa se apresentando para o pessoal, fala o que é uma terapeuta somática, o que ela faz. Tá, eu me chamo Fabrícia Machado, eu sou psicoterapeuta somática. A somatização, a gente já ouviu falar um pouco, mas agora está um pouco mais comum, né? Mas hoje, a neurociência já explica que 95% das nossas doenças, elas são somatizações das nossas emoções não bem resolvidas, ou seja, aquilo que a gente não dá conta na nossa mente, no nosso coração, que é na nossa personalidade, a gente vai somatizando. Um exemplo para ficar bem fácil, Zigrid, se eu tenho muita raiva, ela pode gerar, e eu não consigo trabalhar, ela pode gerar uma gastrite, medo, excesso de medo, pânico e assim por diante. E totalmente as nossas somatizações, elas influenciam a maneira com que a gente também se relaciona com as pessoas, né? Sim, com certeza. E a Fabrícia também, ela trabalha muito com o Eneagrama. Eneagrama, eu fiz uma formação com eles, com o Márcio, né, Schutz também, que é pioneiro com o Eneagrama aqui no Brasil, né, Fabrícia? Exatamente. E fala para quem está nos vendo, assim, de maneira geral, como é que a pessoa pode entender essas personalidades a partir do Eneagrama? São 9 tipos, né? Isso. Bom, o Eneagrama é uma ferramenta, que é um mapa de comportamento, né, que fala sobre as nossas emoções humanas, ou seja, a forma com que a gente se comunica, as nossas motivações nos relacionamentos, na vida profissional. Meu marido, que a gente está juntos há 23 anos, casados, ele é referência nacional mesmo, mais de 30 mil pessoas fizeram o curso de Eneagrama com a gente, e hoje a gente tem o Casal Eneagrama, que é um projeto que é para levar o autoconhecimento, conhecimento das emoções, para que os casais aprendam a se conhecer melhor e conflitar menos. Mas o Eneagrama é uma ferramenta que descreve mapas de comportamentos. E ele fala de 9 emoções humanas rapidamente. A emoção do nosso ego, que são as nossas emoções negativas, mas o Márcio tem uma metodologia própria que ele também construiu, que todos nós temos nossa sombra, mas temos nossa luz, que são as nossas competências emocionais. Então, é mais ou menos assim, quem tem raiva também tem persistência. Quem tem orgulho também tem sentimento de capacidade, que é o tipo 2, né? O tipo 3, quem tem vaidade, que é o negativo, também tem adequação. Inveja também tem equanimidade e assim vai, né? Avareza tem desapego, medo, quem tem medo também tem prudência, né? Quem tem gula, que é o vício do prazer, de querer muitas coisas, também tem... exatamente, o 7. Então, quem tem gula também tem criatividade, né? Quem tem luxúria também tem ímpeto, que é o positivo. Luxúria é o vício da intensidade, da agressividade. E quem tem indolência, que é uma preguiça de si, também tem a moderação, também tem a paciência, né? Que a gente chama. Todos nós temos as 9 emoções dentro da gente, mas uma é a principal, é aquela que determina a nossa personalidade, que vai dar o tom da nossa personalidade, claro, não tão simples, né, Sigrid? Porque essa é a personalidade, o nosso corpo fala da nossa personalidade, o temperamento que você fala, que é nato, fala da nossa personalidade, né? Interessante, Fabrícia, eu tenho muitos clientes tanto do sexo masculino quanto feminino, que são muito tipo 7, e eu também trabalho nessa abordagem que é o arquétipo do inocente, né? Muito arquétipo do inocente, o tipo 7, que está no final tudo dá certo. Acho que o brasileiro ele tem muito isso, né? Sim. Desse tipo 7, tem essa gula, e que às vezes se não controla realmente vai para o sanguíneo, se a gente for falar em termos de temperamento, que é aquela pessoa que
quer fazer tudo e às vezes acaba não dando conta de nada, porque ela vai perdendo a motivação no meio dos projetos e tem uma capacidade incrível de fazer e muitas vezes se perde. Exatamente por causa da gula. A Zigrid está falando de um comportamento que é o sonhador. Então, o sonhador, ele tem essa tendência. Gula, não é gula por comida, pode até ser, mas é uma gula pelo prazer da vida. Pelo prazer, por coisas novas, por muitas variedades, que daí dá esse comportamento que você acabou de falar. Muita iniciativa e pouca acabativa, né? Excesso de criatividade, excesso de vontade de fazer coisas novas, alegria, mas tem dificuldade em aprofundar nas coisas. E isso também nos relacionamentos. Porque uma pessoa que é muito constante. assim, ele pode ter a tendência a não persistir muito num relacionamento quando ele está tendo alguns conflitos. E a gente sabe que relacionamento, quantos os conflitos que acontecem, se a gente domina eles, a gente evolui. Fica mais firme no casal ainda, né? É verdade. E é interessante isso, Fabrícia, que você está falando, porque às vezes, na maioria das vezes, as pessoas elas não se conhecem ao ponto de identificar isso, que é uma tendência que ela tem. E que essa tendência não é algo que vai determinar ela, que ela nasceu com aquilo, que ela vai morrer. Não, é uma tendência que ela pode governar, que ela pode administrar. Não é? Aí, por exemplo, isso que você estava falando. Imagina o sofrimento para uma pessoa com esse perfil, que o tempo todo precisa de novidade na vida, não é? Em termos afetivos. É uma pessoa que talvez vai passar por diversos relacionamentos, vai ter dificuldade de permanecer com uma pessoa. Isso, firmar. E por quê, Zigrid? Olha como é importante a gente prestar atenção nisso. Quando eu não me conheço, quando eu não tenho noção das minhas emoções, do meu comportamento, daquilo que eu sou meio ruim mesmo, né? Que eu sou um zero à esquerda, como diz, e daquilo que eu sou bem boa, daquilo que é legal em mim. E quando eu não tenho conhecimento disso, que é a falta do autoconhecimento, eu vou ter tendência a projetar no outro. Então, imagine se um comportamento desse é o 7, né? Que é o sonhador e tal, e gosta de ter alegria e novidades no relacionamento. Mas ele se relaciona com uma pessoa que é a perfeccionista, né? Uma pessoa um pouco mais exigente, que cobra, né? Que cobra muito desse 7, que é extremamente criativo e etc. O que vai acontecer? Ele não percebe esse excesso de gula pelas emoções e pelas novidades, ele vai achar que ela quer controlar ele o tempo inteiro, que ela que poda ele. Isso é projeção. Claro que tem algumas coisas, as pessoas são diferentes, a gente não dá conta do comportamento do outro, né? A gente não tem como aceitar incondicionalmente. Mas por isso a importância da gente se conhecer. Porque quanto mais eu me conheço, mais eu vou ter paciência, amorosidade para lidar também com o outro. Se eu sei lidar com o meu medo, eu vou entender o do outro. Sim. Se eu sei lidar com a minha raiva, eu vou saber lidar com a do meu marido. Se eu sei lidar com as minhas emoções, eu vou projetar menos. E outra coisa, Zigrid, que é muito legal a gente entender no relacionamento isso. A tendência de quando eu não me conheço e acabo tendo alguns problemas no relacionamento, eu posso ter a possibilidade de me sentir vítima. E quem se sente vítima no casal vai ter muita dificuldade de evoluir. Eu não tenho... Márcio e eu criamos um curso esse ano, antes da pandemia, que a gente não sabia, que se chama Evoluindo a 2. Mas não necessariamente a gente evolui a 2, porque funciona mais ou menos assim. Eu, Fabrícia, posso estar mais madura e evoluída em determinadas coisas na minha relação. E o Márcio aqui em outras, né? Vamos supor... eu posso estar mais madura em relação a, sei lá, alguns relacionamentos profissionais, né? E o Márcio pode estar muito mais maduro, maturidade emocional que eu, nas questões práticas de gerir a empresa. A gente tem maturidades diferentes. Só que quanto mais eu cresço, quanto mais humilde eu fico, quanto mais persistente, quanto mais eu vou lidando com as emoções boas do Enneagrama, mais eu subo frequência e eu puxo o Márcio para cima. Sim. E quanto mais ele cresce, mais... Só que qual é a tendência dos relacionamentos? Eu não vou fazer nada, não vou fazer terapia, não vou fazer curso, porque quem tem que mudar é ela, quem tem que mudar é ele. Qual o teu tipo? O meu é 2. 2, amorosa. Na verdade, a gente tem... O Márcio fala, nós temos esses 9 tipos, que é o prestativo, o meu é o prestativo, né? Mas a gente tem uma tríade, que é a mais forte. Então, no meu caso, eu sou 2, que é... orgulho no negativo, mas sentimento de capacidade no positivo, né?
luxúria, que é o tipo 8, né? Luxúria, que é o negativo, que me dá uma intensidade, e eu tenho que segurar a minha agressividade, a força, mas tem ímpeto. Então, o ímpeto me acelera para fazer as coisas boas. Tem que estar sempre se observando. Interessante, Fabrícia, fazendo uma pausa, pegando esse gancho que você falou do 8, né? Que tem esse ímpeto, que tem essa luxúria. Não sei se você tem observado, tem algumas personalidades na internet que elas ganham notoriedade a partir dessa fúria, dessa agressividade até mesmo na comunicação. Por exemplo, eu não sou público-alvo, então eu não me conecto, mas eu vejo que atrai muitas pessoas. Você já percebeu isso? Sim. Tem algumas personalidades, tem até um psiquiatra que ele atrai muita gente em função disso, ele tem uma linguagem assim muito até agressiva mesmo, a forma de falar com a pessoa. Mas aí, geralmente quando eu vejo, eu disse, olha, ele está atraindo pessoas que têm, de repente, o mesmo perfil comportamental, se a gente pode falar assim, e às vezes estão vibrando, porque o problema não é a pessoa ter isso, porque todos nós temos pontos de força e pontos que precisam ser aperfeiçoados. O problema é a pessoa só vibrar naquela energia, né, que muitas vezes não é, funciona para alguns casos, mas para outros não. E o problema maior ainda, né, Zigrid, é a pessoa ter consciência do que ela está fazendo, porque nós estamos influenciando a todo momento. Sim. A gente influencia calado, falando. Na internet, então, nem se fala como Verdade. A gente está influenciando. E quando a gente influencia, a gente manipula. Então, eu tenho que estar consciente qual é a minha intenção. De que forma eu estou manipulando? Eu tenho, por exemplo, ímpeto, mas eu tenho que influenciar para o bem, não para gerar agressividade. Eu também não sou um público-alvo, porque né, eu até digo assim, eu nem quero, eu já tenho força dentro de mim, para que eu vou buscar alguma coisa para ficar competitiva? Sim. Vou brigar comigo mesma, assim, né? Então, isso é muito, a gente tem que tomar cuidado, porque força demais também estraga, atrapalha, né? O que eu estou instigando no outro? Estou instigando que ele tenha mais poder pessoal? Que ele consiga ficar mais forte? Ou que ele tenha um pouco mais de raiva para julgar o outro, para criticar o outro? Isso eu não acho positivo. Isso que eu vi, que eu vi assim, num comentário de uma pessoa assim, sendo extremamente desagradável, minando a autoestima da pessoa que estava ali, sabe? Sim. Dizendo... Tem formas e formas, e a autoestima é uma coisa, também das bases do meu trabalho, é trabalhar com questões associadas à autoestima. E eu sei o quanto que às vezes é difícil você fazer a pessoa mudar uma perspectiva negativa que ela tenha em relação a ela, que às vezes foi construída de uma infância, uma juventude, e a gente tem que ter muito cuidado, como você falou, às vezes pessoas que estão à frente, que são influenciadoras, que têm... legiões de pessoas atrás seguindo, sendo influenciadas. Qual a linguagem que eu estou falando, né? Eu estou ajudando a fortalecer essa autoestima, essa visão positiva que a pessoa tem dela mesma ou não? Estou fazendo ela para ela acordar para a vida de repente de uma maneira agressiva. E olha que legal, Zigrid. Esses dias eu também falo sobre autoestima lá no meu canal. E eu tenho um psicólogo que eu gosto muito que se chama o Joshua Stone. Não sei se você já ouviu falar, que é do Psicologia da Alma. E ele fala o seguinte, a nossa autoestima, você fala muito bem disso no teu canal, né? O que a gente pensa sobre a gente mesmo, qual é a imagem que eu tenho sobre mim mesma, né? Para que a minha autoestima seja alta, vai depender apenas do que está programado na minha cabeça para eu pensar sobre a gente mesmo. Mas é uma sacanagem, porque a gente vive nesse planetinha que tem tanta coisa, né? Na infância, as crianças fazem bullying uma com a outra. Escola. Aí a gente tem problema com pai e mãe, daí a gente tem os irmãos, daí isso tudo vai, algumas coisas minando a nossa autoestima, outras melhorando, né? Então a gente tem que lidar com as nossas frustrações. Mas ele fala uma coisa, o Joshua Stone, muito bonita, que eu acho, que ele diz assim, que a nossa autoestima, a melhor relação que a gente deveria ter é com a gente mesmo. E se a gente tem, como tu falou, né? Se eu tenho uma alta autoestima, eu vou ter um melhor relacionamento com meu marido, né? E assim por diante. E o Joshua fala o seguinte, que a gente precisa aprender a se amar incondicionalmente, porque a gente se ama condicionalmente. Né? Quando eu emagrecer, eu vou gostar mais. Quando eu fizer a formação tal, eu vou gostar mais de mim. É condicional, não é incondicional. Exatamente. Eu sempre me coloco uma condição para gostar de mim. Não
tem como a gente trabalhar uma autoestima boa Não. assim. Eu tenho um treinamento que eu lancei agora e eu dei uma paralisada nele em função da minha dissertação, final de mestrado, mas ele vai, início do ano que vem, vai voltar, que é o Saia da Terra do Nunca. E eu trabalho muito com essa questão da condição, das pessoas serem condicionadas. No dia que eu conseguir tal coisa, aí elas vivem numa ilusão da Terra do Nunca, que, não, mas eu já consegui, já conquistei tanta coisa, tem que ser grato, gratidão, gratidão. Isso daí causa um estado de comodismo que ela fica muito aquém do que ela poderia viver. E quando eu falo de viver, não é só realização material, é realização pessoal mesmo, de se olhar como completo, que está sempre não buscando a perfeição, porque a perfeição não existe. E esse é um erro muito grande que as pessoas elas acabam incorrendo. A gente, né? Se a gente não cuida, a gente está sempre buscando algo que não existe. Mas quando a gente entende que a gente precisa sempre estar se aperfeiçoando, porque quando a gente se torna melhor, a gente convive melhor com as outras pessoas, a gente consegue melhorar o nosso entorno, a gente consegue melhorar a nossa sociedade. Sim. Não é só um objetivo único, não, são diversos bloqueios que a gente vai trabalhando, a gente vai vencendo, vai se desbloqueando para poder sair desse lugar de ilusão, dessa terra do nunca, de que um dia tudo vai ser perfeito. Um dia eu vou realizar esse sonho, um dia eu vou ser uma pessoa diferente, um dia eu vou ter tempo para olhar para mim. Só que se a gente não fizer esse tempo, se a gente não criar, e é exatamente essa metáfora que eu gosto de trabalhar, que é do Peter Pan, né? Que é aquela criança que não quer crescer, mas que no final vira um adulto frustrado, que é o Capitão Gancho. Então, assim, a gente tem que o tempo todo perceber que às vezes a gente não vai ter esse tempo para sempre. Que se um dia não vai ser para sempre que vai estar nos esperando. Aliás, tu tava linda no teu Instagram de Peter Pan, eu vi. O sininho. Eu tava fazendo o sininho, tava lindo, lindo. E eu acho maravilhoso essa analogia que você tá fazendo e que faz total sentido. A gente perde a nossa autoestima e gente, eu trabalho com autoconhecimento. Eu conheci o Enneagrama, eu tinha 15 anos, eu tenho 46. Então, há 30 anos eu vivo nesse mundo. Eu nunca vi ninguém perfeito. Sim. Desde CEO de grandes empresas, porque a gente dá treinamento para grandes empresas, quanto qualquer pessoa, todos nós temos frustrações, todos nós temos decepções, todos nós temos tristeza e isso abala a nossa autoestima. Não tem como. E a única coisa que a gente precisa fazer para poder lidar é trabalhar a nossa mente, que é de dentro para fora. Exatamente. E aí sim a gente recupera o nosso poder pessoal, né? Porque a gente entrega muito para o outro, inclusive para os nossos maridos ou as nossas esposas. Se eu não trabalho a minha autoestima, aquilo que eu penso, isso aqui eu não sou boa, isso aqui eu sou boa, isso aqui eu não sou. Se o outro for falar de mim daquilo que ele está criticando ou reclamando... Que muitas vezes é uma projeção. Muitas vezes é uma projeção, às vezes o outro pode me reclamar de coisas que eu não sou. Eu posso cair porque eu entrego o meu poder pessoal para o outro. Sim. E a gente vê muito isso, Fabrícia, questões associadas à imagem. Sim. Então, eu só faço... No programa anterior, da semana passada, nós estávamos falando sobre isso. Que, eu só não posso cortar meu cabelo porque senão meu marido ou namorado não vai gostar. Sim. E às vezes nem ele sabe. Exatamente. Se apega a um padrão arquetípico que às vezes a pessoa nem se questionou. Isso aí em sala de aula, eu dou aula na universidade, né? E eu vejo muito isso, as pessoas elas associam comprimento com sensualidade, por exemplo, o comprimento do cabelo, e não é o comprimento do cabelo que diz a sensualidade, tanto é que a Marilyn tinha cabelo curto, né? Sim. Que é um ícone de sensualidade. Então, assim, as pessoas precisam rever esses conceitos, esses paradigmas que tem, né? De que, não, isso é assim porque eu aprendi desse jeito. Não, a gente tem que questionar. E rever de dentro para fora. Porque a partir do momento que eu gosto disso, mas tá na moda outra coisa, mas o que tu gostas? O que vai te deixar feliz? O que você realmente vai... Porque só assim você recupera o teu poder pessoal e daí você fica com você se torna muito mais interessante do que se você for seguir para agradar necessariamente. Além de tu te tornar mais interessante, tu tem o que a gente chama de personalidade forte, firme. Exatamente. Porque não importa o que os outros pensem de mim, importa o que eu penso de mim, como que eu me banco. Eu tenho que bancar algumas coisas que não tá legal, mas é isso que eu tenho. Se eu não faço isso, eu volto para minha criança interior que tu acabou de falar. Eu volto para o meu ego infantil.
daí me critico, me culpo e vou projetar no outro. Né? A tendência é isso. E o problema da criança interior, que assim, a nossa criança interior, a gente não quer acabar com ela, a gente precisa dessa energia, mas é entender que enquanto a gente continua nesse arquétipo, nessa condição infantil, a gente não cresce. E a gente não cresce, então a gente não amadurece nos nossos relacionamentos. Aí são aquelas situações que vira e mexe, a gente fica patinando o tempo todo naquela situação, passou, dá uma volta, e quando vê, cai na mesma situação, no mesmo problema. É como se não tivesse aprendido ainda, né? Mas é porque a gente está lidando de uma forma imatura com algumas questões. E Sigrid, eu digo que a maioria dos casamentos não precisavam de separações. A maioria. Várias pessoas vêm fazer o Eneagrama e dizem, se eu tivesse feito antes, eu não teria separado. Porque não tem como, o outro tem suas dificuldades, eu tenho as minhas, e a questão é, quanto mais eu evoluo, mais eu amadureço, mais eu lido com a minha criança interior ferida e coloco o meu adulto para poder dar conta da minha vida, menos projeção eu vou fazer com o outro, e a tendência é eu crescer e meu marido querer vir junto. E menos eu vou depositar a responsabilidade da minha felicidade também na mão do outro. Completamente menos e às vezes nada. Porque eu vejo que acontece muito isso nos relacionamentos, né? A pessoa ela deposita a felicidade dela, então você vai ter que me fazer feliz. Então ela para de olhar para si, não é que ela tem que só olhar para si, é um olhar para fora e para dentro, né? E tem isso, Sigrid, porque se ela olha para si e ela melhora, a tendência é o seu parceiro querer vir. Semana passada, no curso que a gente está dando um curso, inclusive para um banco, um gerente comprou para todos os gestores que são casados o curso de casal. E a gente, e uma das atividades era pare de reclamar e foque nas coisas boas do seu relacionamento, e tinha uma outra atividadezinha e era intimidade emocional. E a mulher não tinha chego ainda, o marido estava sozinho e ele resolveu dar o depoimento dele. Ele disse, olha, eu não sei o que aconteceu, mas realmente a minha esposa não reclamou de mim a semana inteira. Eu fiquei morrendo de medo, eu fiquei assustado e eu disse, e qual foi a tua sensação? O que você sentiu? Ele assim, vontade de fazer igual, eu não posso ficar para trás, ele falou. E eu me senti assim, poxa, realmente, eu acho que às vezes o problema está comigo mesmo, ele falou. Claro, ela subiu frequência, ela melhorou, ele quer vir junto. Aí se você sobe, você fica tão firme e às vezes, mas meu marido não quer mesmo, ele está firme nessa situação, ou a minha esposa não quer, aí sim vocês chegam num momento que às vezes, aí está na hora de separar mesmo, ou não, às vezes a gente pode aceitar porque tem tantas outras coisas boas do pacote que esse é o gostoso da relação, né? Mas se a gente não se conhece, tu tem toda a razão, Sigrid, a gente põe a culpa no outro, se vitimiza, separa achando que às vezes é só isso, né? Que o outro não ama e às vezes é porque a forma também da pessoa amar é diferente, né? Os tipos são diferentes, as frequências estão diferentes. E tem outra, né? Se eu me amo muito, se eu gosto de mim, quem tá perto quer amar também, né? Exatamente. Marido, esposa, vai querer amar também, né? Porque eu me dou valor, eu gosto disso, eu me empodero. Opa, não importa quem está do lado. Isso, Fabrício falou, é perfeito. Por isso que antes de qualquer relacionamento, o principal, não é à toa, né? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Você tem que se amar primeiro mesmo. Isso não é retórico, isso daí não é um chavão, um jargão, não, é real. Porque quando a gente se ama, né, atrai. E é bem isso que você está falando. Não tem como o outro também não. Não posso depositar, foi o que você disse anteriormente, eu não posso depositar que o meu marido me ame incondicionalmente se eu não me amo. Se eu não me amo. Não posso fazer isso. Né? Eu primeiro preciso olhar para dentro de mim, o que eu significo para mim. E olhar para aquilo que eu também não sou legal e não desmoronar. Exatamente. Se olhar para si, se amar, não é passar pano, né, como dizem. Não é fazer vista grossa porque não está certo. Não, é olhar com amorosidade, sim, porque a gente sabe que a gente está num eterno processo de aperfeiçoamento, de crescimento. E a gente tem que ter essa amorosidade e não aquela coisa radical, né? Eu sou assim mesmo, eu faço tudo errado. E sabe por que a gente tem dificuldade de, às vezes, olhar com amorosidade pra gente? Porque a gente tem dificuldade de nos perdoar.
Nós temos muita dificuldade, nós nos cobramos, nós nos perfeição. culpamos, nós comparamos, né? Aumentou o nível de suicídio, depressão, quando aumentou as redes sociais. Né? Você entra em contato, se você está lá olhando só para as outras coisas que a outra pessoa e se comparando, gente, qualquer coisa que a gente se compara, isso se chama inveja. Se eu achar que o café da Zigrid é mais legal que o chá com a Fá, eu estou me comparando e me desvalorizando. Eu posso admirar o que ela tem e querer, ai, que legal, isso eu gostaria de ter, que lindo o colar dela. Eu estava muito querendo um colar amarelo, é verdade, eu queria um colar amarelo, mas admiro. Se eu comparar que o meu rosa não é tão bonito que o dela, eu estou na inveja. E entra num estado emocional tão negativo, né? Que aí depois não tem mais vontade, às vezes, nem de fazer as coisas. Aí começa a colocar defeito em tudo, nada presta. E daí entra num processo. Depressão é um estado que a gente já entrou num estado de ansiedade e negatividade na nossa mente, ó, há muito tempo. E daí a gente não dá conta fazer algo que a gente não gosta por muito tempo. É verdade. E daí a gente sofre e faz todos sofrerem ao redor. Fabrícia, aproveitando o gancho, já que a gente já está finalizando o nosso programa, já fala para o pessoal que está te assistindo, esse período de pandemia que as pessoas meio que ficaram mais introspectivas, tiveram que olhar mesmo mais para dentro, o que elas podem fazer nessa mudança, né? A gente está indo para um novo ano, que a gente não sabe ainda se vai mudar em termos do Covid mesmo, dessa pandemia. Mas o que você acha que a pessoa pode fazer? Qual o conselho que você dá para quem está te assistindo em termos desse amor próprio, em termos desse autoconhecimento? A primeira coisa que eu diria é que você precisa pegar as rédeas da sua vida. O que é pegar as rédeas da sua vida? É olhar para aquilo que não está muito legal, faz uma listinha e começa a fazer as pazes com isso. E depois faça uma listinha das coisas que talvez não esteja, mas começa a afirmar na sua mente. Eu sou bonita, eu sou isso, eu posso fazer determinadas coisas, fazer novas afirmações, mas olhar para dentro de si. Nunca na história da humanidade a gente precisou tanto de autoconhecimento. Olhar para as nossas emoções, olhar para as nossas coisas das nossas infâncias, perdoar, saber lidar com isso, mexer. Hoje tem terapia de graça, Zigrid. É verdade, eu estava falando, né? Hoje você vai na internet, você tem muita informação. Muita informação. Não entregue sua vida, não seja uma vítima do processo. Pegue as rédeas. Aqui tem em Florianópolis, uma ONG que se chama Sim. Eles cobram R$50 a sessão ou gratuitamente. Ou se você tem um pouco mais de condições, pode fazer com outro terapeuta também. Pegue as rédeas, valide aquilo que você tem de bom, porque a gente está aqui de passagem para aprender, né, Zigrid? É verdade. Muito obrigada, Fabrícia. Adorei nosso bate-papo, né? Vamos pensar no próximo ano que vem. Ah, com certeza. Sempre é muito bom conversar sobre coisas que nos fazem evoluir realmente, nos conhecer, parar, olhar para dentro. E fluiu porque eu acho que a gente acredita e gosta das mesmas coisas, Sim, né, Zigrid? É verdade. Muito obrigada. Eu que agradeço. E hoje nós ficamos por aqui. Semana que vem nós voltamos para o programa Olhar de Estilo com sempre um assunto muito interessante, desenvolvimento pessoal, elevar a nossa autoestima e fazer o nosso mundo melhor. Um beijo. Um beijo para todos.